E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí. Ótimo 2023 para nós. Vamos que vamos. Faz tempo que eu não faço uma análise geral aqui. Eu acho que a última vez que eu fiz foi o dia que eu mandei mesmo o vídeo para vocês. Mercado muito lento, né? Então, muito água de salsicha. Tô meio só observando, tá? Então, eu vou aqui fazer uma análise junto com vocês aqui para só colocar os pontos que eu tô enxergando, né? Nada é verdade absoluta, mas é o que a gente pode olhar no gráfico em si, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo S&P, né? Então assim, até nem mexi, tá bom? Nos meus desenhos, nada, tá tudo aqui desde a última vez que eu passei para vocês. Então o S&P, para mim isso aqui foi uma bull trap, tá? Uma armadilha touro. É, tivemos aqui, né, a perda de duas regiões importantes, né, que era o 39,37 e o 39,00. Para mim, tá? É, está se desenhando uma bandeira de baixa no tempo gráfico semanal. Precisamos esperar ver como é que vai fechar essa vela semanal. Isso aqui é semanal, mas para mim ele está tentando fazer isso aqui, ó, tá? Então, estou enxergando isso até o momento, né? Ah, qual que é o momento de ficar bullish num gráfico ó esse? O momento de ficar bullish seria esse momento assim, ó, que a gente fizesse isso aqui, ó, rompesse essa linha de tendência, tá? Retestasse ela e fizéssemos um pivô de alta. Então, para mim aqui está muito mais na cara assim esse primeiro price action, né? De fazer uma bandeira de baixa para continuar caindo, tá? É o que eu estou enxergando aqui. Óbvio que tem uma semana inteira de negociação, vamos esperar, né? O que me chamou a atenção hoje pela manhã foi o dólar. O dólar, pessoal, ele estava numa falling wedge, né? Uma cunha ascendente de alta, ela estava desenhada aqui. Vou até colocar no gráfico diário para vocês, tá? Então, assim, esse é o gráfico diário do dólar, tá? Ela estava numa falling wedge, rompeu, meio que retestou aqui, né? Dá até para ajustar aqui um pouquinho, né? Ó. Então, retestou e agora está querendo fazer uma inversão de tendência. O dólar quer fazer uma inversão de tendência no gráfico diário. Então, para quê, né? Muito provavelmente para vir testar algumas regiões que ele perdeu, alguns fundos que ele tenha perdido. Né? Ah, isso aqui significa que vai fazer e vai alta infinita? Não, pode vir fazer um novo topo? Pode. Tem uma linha de tendência de baixa aqui, né, que foi encontrada? Tem. Mas está aqui fazendo uma barra de engolfo aqui, né, uma barra de alta, tentando inverter a tendência no diário. Até quando, eu não sei, mas está buscando inversão de tendência. Segurou, né? Eu acredito que o dólar acima de 105, ele fica muito bullish, tá? Um pouco disso, né, é devido à queda do euro, né? Então, o euro, né, dentro do price action do euro, ele está tendo aqui, ó, um engolfo de baixa, ele atingiu uma zona que ele chegou até passar, né, a gente pode até ver aqui, né, às vezes no gráfico semanal aqui, ó, ele veio, testou esse topo de novo, né, então eu acredito que a gente vai ter uma correção, tá? Uma correção do euro, até porque tivemos várias semanas de alta, uma correção para formar um pivô, pode ser. Ou uma correção para vir testar de novo o fundo, pode ser. Não sabemos, né? Mas o euro caindo, o dólar tende a subir, que é o que está acontecendo. Dólar subindo, né? Força do dólar subindo, S&P tende a cair. Então, é o que validaria um pouco desse price action dessa primeira figura, tá? Essa é a minha visão. Bitcoin contra S&P, ó, não mudei nada meus desenhos. Então, Bitcoin contra S&P, a gente tinha essa linha aqui que até servia como um pouco de base para nós, a gente perdeu e agora está servindo como resistência, tá? Então, a gente pode ter um pivô sendo formado aqui para buscar essa área de esse maior range de negociação, né? Que seria um pouco dessa área aqui, ó, que é um range maior de negociação, né? Essa linha azul.
tá? É onde tem mais histórico de preço, né? Não, aqui não é preço, aqui é correlação. Então a gente pode ter, sim, né, um pivô mandando o preço para cá, que seria um pouco da última capitulação no mercado, digamos assim. Então é o que a gente espera, né? Como ursinhos carinhosos que somos. É, Nasdaq. Então a gente tinha aqui uma linha que está sendo usada como resistência, ele era um suporte, né? Então o preço ele vinha, batia no suporte aqui, né? Então aqui, 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 perdeu, né? Meio que voltou para baixo de novo e está funcionando como resistência. Então também não está nem um pouco bonito. Ah, em termos de fundo do S&P, né? Um alarme que eu deixei setado há muito tempo aqui é esse alarme aqui dos 48 no VIX, né? Que é o índice de volatilidade do S&P. Esse VIX, geralmente, ele determina o fundo do S&P, tá? Então, sempre que ele teve esses grandes picos, tá? Esse pico aqui, esse pico aqui, esse pico aqui. Então, assim, foram determinados alguns fundos extremamente relevantes, importantes. E a gente percebe que ainda o VIX ele não atingiu esse pico de volatilidade, tá? Se você colocar até no gráfico mensal aqui, ó, você percebe, né? Um gráfico bem maior, né? Tempo de escala de tempo, não houve ainda um pico de volatilidade, que isso representaria a verdadeira capitulação, tá? Dentro do mercado de bolsa. Por que eu estou falando no mercado de bolsa, tá, pessoal? Porque a minha visão é a seguinte: se a bolsa cair, se o S&P cair, o Bitcoin cai. Se o S&P não cair, se o S&P se manter onde está, e aí ainda tiver algum respiro de alto que for, para mim o Bitcoin achou fundo, tá? Mas se o S&P continuar caindo, eu não enxergo o mercado cripto sustentado. Não consigo enxergar o mercado cripto descolando, nada disso, né? Então, assim, vamos lá, Bitcoin. Gráfico mensal do Bitcoin. É muito complicado, pessoal, tá? Gráfico mensal do Bitcoin. Então, a gente teve aqui, né? A gente rompeu o fundo, tivemos, né, praticamente aqui um fechamento mais baixo do que o fechamento do mês de novembro, agora no mês de dezembro. A gente tem esse fundo, esse wick aqui, que está nos 15.500, né, praticamente. E assim, o grande volume do Bitcoin, de negociação e tudo mais, né, é, está abaixo do valor que o Bitcoin está. Então, assim, a gente tem aqui, ó, um spike, que seria uma base de preço de negociação, né? Então, a gente tem aqui, ó, nessa região, nos 16, é o que está sustentando e segurando o preço onde está. E aí a gente tem um vale, um abismo de volume de negociação, aí a gente consegue encontrar alguns pontos, né? Por exemplo, 13.600. Quer marcar aí? 13.600. A gente vem aqui, ó, né? 11.400. Então aqui, ó, é onde está esse volume de negociação, é onde existe o maior volume de ordens, maior volume de negociação. E o ponto de controle do gráfico mensal, ele está hoje nos 6.000 dólares. Ah, vai chegar nos 6.000 dólares? Não sei. Não sei se vai chegar, mas é onde está o grande volume, né? Então, assim, vamos trazer o Bitcoin um pouco mais para o curto prazo, né? Vamos trazer ele para o gráfico semanal. Tá, então vamos lá. O que está pegando aqui no gráfico semanal, pessoal? Então, vamos aqui trazer as nossas médias queridas, tá? Então, vamos ver como que estão as nossas médias queridas a priori. Então, no gráfico semanal, a gente está, né, tomando rejeição da média de 20. Então, isso está acontecendo, né? Temos uma rejeição aqui da média de 20, né? Então, isso aconteceu aqui. Aqui teve o cruzamento da média de 20 com a média de 200. Isso nunca tinha acontecido na história do Bitcoin. Isso nunca tinha acontecido, beleza? Estamos caminhando para ter um cruzamento da média de 50 com a média de 200. Eu posso dizer que é inevitável que isso aconteça. Então, vai acontecer o cruzamento da média de 50 com a média de 200, a não ser que, por exemplo, o Bitcoin ele tenha um baita de um spike de alta até uma semana de um short squeeze muito violento, né? Alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que é praticamente inevitável que isso aconteça, tá? É... Média de 100, a gente já tem a inversão dela.
Então reparem, né? Média de 100 querendo apontar para baixo. Média de 50 apontado para baixo. Média de 20 apontado para baixo. E média de 200, velho. Ela nunca apontou para baixo. E ela começando a querer fazer o arco para apontar para baixo, né? Então não tem nada bonito aqui, né? Não tem nada bullish, não tem nada que você bata o olho e fala assim, nossa, que cenário de alta infinita extrema, né? Não é que tô bearish, tô... É que a grande verdade é que se formaram gigantescas resistências, né? Então, por exemplo, todo esse tempo que o Bitcoin ficou nesse range aqui, né? Os 18.800 até 19.300 virou uma baita de uma resistência violenta. Então, pode ser, né, que a gente tenha encontrado fundo, pode ser, mas eu sigo na minha visão de que, tá, encontramos o fundo, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai lateralizar ainda para poder ganhar força para vencer todas essas resistências. Então eu não acredito numa pancada para cima. Isso eu verdadeiramente não acredito, entendeu? Não acredito, acho que essa pancada para cima não vai acontecer tão cedo. E se o dólar ganhar força, eu acho que a gente segue o price action dessa falling wedge que nós temos aqui. Aí, para atuar dentro dessa falling wedge que a gente tem aqui, deixa eu desligar as médias, né? Para mim tá claro que é o que eu falei para vocês. Resistência à venda, suporte compra. Então vamos supor, Bitcoin bateu aqui, né? Suporte, né? Bateu nos 14, é compra. Bateu nos 13, é compra. É acreditar no price action dessa falling wedge, tá? Gráfico de 3 meses, pessoal. Olha isso, 3 meses. Eu vou só mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui tá tenebroso, tá? Óbvio que a gente pode estar encontrando um fundo mais alto do que o fundo anterior, mas não tá bonito, porque ele perdeu uma média que ele nunca tinha perdido. Quer ver? Ah, ó, a média de 20, né? A gente perdeu a média de 20 no gráfico de 3 meses. Podemos vir retestar a média de 20. Em algum momento iremos retestar a média de 20. Isso vai acontecer. A média de 20 está na casa aí dos 20 mil dólares, né? Então isso vai acontecer. Mas não sei se a gente passa, né? Por isso que eu acho que o mercado hoje, do jeito que está, com as resistências que ele vem formando, ele está um mercado, óbvio, né, mais lento, e isso é provado por causa do volume, né? A gente não tem tanto volume de negociação, volume caindo. Ele está um mercado mais lento, ele vai num determinado momento tomar uma decisão, né? As bandas de Bollinger, aqui, ó, que elas indicam a volatilidade, elas estão se apertando, né? Eu acho que a gente vai ter ainda algumas semaninhas de lateralidade aqui, mais uma, até pode ser aquele mês de lateralidade, o mês de janeiro, para ter uma decisão dessa volatilidade, se essa volatilidade ela vai ser para cima ou se ela vai ser para baixo. Dentro da nossa tendência, se a gente levar em consideração, né, a tendência é sua amiga até ela se provar ao contrário. Se a gente levar isso em consideração, a gente vai quebrar essa Bollinger Band, a gente vai ter essa expansão da volatilidade para baixo, né? E aí compila um pouquinho do que o pessoal fala, né? Que algumas pessoas estão defendendo, que é, principalmente os touros, né? Que a gente está falando de uma correção do Bitcoin em tempos gráficos maiores, né? Em tempos gráficos maiores, né? Porque qualquer coisa hoje no gráfico de 6 meses, se você pensar no gráfico de 6 meses, qualquer coisa acima de 3 mil dólares é um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, se a gente pensar nesse gráfico, né, o Bitcoin está corrigindo, né? Fazer isso aqui, ó, tá? Qualquer coisa acima disso é um fundo mais alto do que o fundo anterior, para ele continuar a eterna bull run dele, tá? Então, lateralidade muita indefinição. Eu acho que tem que ficar de olho no S&P, que é o quem vai mandar na festa. E o S&P, no meu ponto de vista, ele vai precisar do dólar para se definir, se decidir. O que o Alessio Rastani ele vem dizendo, né?
o price action que ele desenhou do beijo da morte, por enquanto, né, ele vem se mostrando real. Beijo da morte é quando o S&P está em topo histórico, tá? Topo histórico, perde o topo histórico, e na hora de perder o topo histórico, ele perde a média de 20 no mensal, retesta a média de 20 como resistência e perde o fundo. Então, o que está faltando? O S&P perdeu a média de 20, testou a média de 20 e foi rejeitado no mensal, está faltando ele perder o fundo. Se ele perder o fundo, o que vai acontecer? A gente vai ter uma queda gigantesca no S&P, que é a queda lá de final de capitulação, 40%. E se o S&P cair 40%, imagina o mercado cripto, né? Aí não tem o que segure, né? Ah, mas os holders, mas a coisa, não tem o que segure, velho. Se o S&P é mercado especulativo, né? Se o S&P perder 30, 40% do volume dele, o Bitcoin não vai segurar, tá? Então é isso que eu tô vendo, tá? Qualquer novidade eu grito para vocês, mudança de visão de price action, né? Assim, a gente tá dentro de um range, eu acho que abaixo nesse range que a gente está negociando, né? Ah, quero fazer dinheiro no longo prazo. Enquanto a gente não superar os 19, esse é o número, tá? Enquanto a gente não superar os 19,154, a gente não superar esse valor, a gente está em queda. Podemos superar? A gente precisa recuperar os 19,200, de 18.500 a 19.200 e transformar os 18.500 e 19.200 em suporte. Se a gente conseguir fazer isso, aí a gente pode engatar uma tendência de alta, aí buscar os 20, 22, 24, né, como um respiro de alta, né? Mas por hora tá feio. Beleza? Valeu!